Silicone e medicina. Este é o tema do Espaço Aberto Saúde de hoje. Depois das próteses nos seios, o uso do produto ampliou-se e agora serve para esculpir o corpo. Assim como as mulheres, muitos homens também fazem uso estético do silicone. E quais são os riscos desses implantes? Um deles ficou evidente com o escândalo das próteses mamárias adulteradas, que põe em risco a saúde de mulheres em todo o mundo. Mas o silicone também serve para cirurgias reparadoras e tratam casos de artrite. Veja agora com a repórter Carla Lopes. Uma mulata de parar o trânsito. Uma musa de Cavalcante. Paula é professora de balé e destaque da Escola Unidos da Vila Maria, do Grupo Especial do Carnaval Paulista. O corpo vem de berço, menos os seios, que foram turbinados. Eu já sou, mulata, negra, então as negras já têm um histórico e foi uma das coisas que me fez colocar o silicone no peito, foi isso. Porque a negra ela tem muito quadril, tem muito bumbum, só que falta peito, então eu precisava dar esse equilíbrio. Então o bumbum está satisfeito, o Papai do Céu foi muito generoso comigo. Quanto de silicone? 350. Cada mama. Em cada mama. Por que silicone? Eu acho que melhora a autoestima da mulher. Eu tenho 2 filhos e após a gravidez, o leite, aquele peito, voluptuoso, te dá toda aquela graça. Você fala, nossa, eu quero esse peito. E depois de toda a passagem da amamentação, só o silicone para te dar de volta aquela sensação maravilhosa de peitos lindos. O que achou do resultado, Paula? Nossa, eu adorei. Eu tô assim, muito bem. Você saiu de que tamanho e foi para qual tamanho? Eu saí do 40 e fui pro 48. Um salto, 8 números. E o marido, gostou? Eu acho que ele ficou bastante satisfeito. Eles sempre gostam, Gostou bastante. Eu sou a favor. Acho que a mulher ela tem que estar satisfeita com o corpo dela, independente de comentários. Eu sou muito assim. Se eu estou feliz com o meu corpo, com tudo que eu tenho, eu não ouço opiniões. O importante é eu estar bem. O que Deus e o DNA não deram, o silicone e os cirurgiões plásticos podem resolver. Essa crença leva 630 mil brasileiras e brasileiros por ano para as mesas de cirurgia. Em 73% dos casos, o motivo é o mesmo, estética. E a preferência nacional é a plástica de aumento de mama. Você está satisfeita com o teu corpo? Não. O que tem que mudar? Tudo. O que, por exemplo? Eu mudaria os seios. Hoje eu tenho natural mesmo, 46 naturais. Então eu quero pôr um silicone para as 48. Mas é uma coisa minha, vaidade de mulher, entendeu? Já pensou em colocar silicone? Já. Onde? Nos peitos. Quer aumentar? Mas não sei se eu teria coragem, não. O senhor acredita que existe no Brasil hoje uma silicomania? Eu não acho que existe uma mania nesse sentido. Existe sim o desejo de estética, de boa forma, mas não um exagero. Eu não vejo como exagero isso. O implante de silicone, os Estados Unidos é o primeiro, nós somos o segundo. É muito usado. A gente vê muitos absurdos no sentido de quererem, por exemplo, volumes muito grandes. E eu diria que 20, 30% dos casos eu rejeito a cirurgia, por exemplo. Eu acho que a mama da paciente está bastante bonita, não é necessário fazer o implante porque às vezes você vai deixar a estética fora do normal. E isso não deve ser feito. Hoje em dia a gente vê muito nas academias uma paciente se comparar com a outra. Eu coloquei mais volume do que outra e por isso vira uma disputa que eu quero mais volume do que a outra para chamar mais atenção. Além disso, existe sempre um prazo para se iniciar esse tipo de cirurgia. Então, eu já vi pacientes de 14, 15 anos solicitarem esse tipo de cirurgia. Isso não deve ser feito também porque é uma fase ainda de crescimento. A paciente, a menina está crescendo, a mama vai crescer de volume e a gente só deve indicar a cirurgia após o término completo da adolescência. Pensa em fazer a cirurgia, o implante de silicone? Penso, é só eu completar meus 8 anos, já estou fazendo. E eu vejo e eu fico meio assim, de até me trocar na frente das minhas amigas.
Sério. Tem vergonha? Um pouco. Meu presente de 18 anos acho que vai ser esse, nem vai ser a minha festa, mas... Cerca de 400 mil brasileiras têm silicone nos seios. Para muitas delas, a cirurgia é o desfecho de um caminho longo e doloroso. Josi teve um câncer agressivo que exigiu uma medida drástica, a mastectomia da mama direita. Retirar o seio, um símbolo da sexualidade, de afeto, da maternidade. Como lidar com isso? Ela teve que conviver com enchimentos para driblar um pouco a perda que sofreu. A princípio, eu usei este enchimento, que é uma semente, né? Você adaptava dentro do sutiã. Punha assim. Esse sutiã é próprio para quem fez a mastectomia, né? Tem um local aqui, tem uma apropriado para colocar, né? Então eu colocava aqui dentro. E depois de um tempo já da cirurgia, que já estava mais cicatrizado, eu passei a usar a prótese de silicone. Só que você vê a diferença, né? Depois eu engordei com o tamanho desse e o tamanho desse. Tudo fechadinho, o máximo possível. E quando não, se eu comprasse alguma roupa assim, ó, isso aqui eu adaptei. Eu cortei da manga e fiz... Isso eu fiz em várias roupas. Fechou o decote. Fechei o decote. Você não mostrava absolutamente nada dos seios. Não me sentiria bem. Josi passou pela quimioterapia, se recuperou e depois de 2 anos criou coragem. Fez a reconstrução da mama direita. Optou também pelo esvaziamento da esquerda, indicado por alguns médicos por diminuir a chance de câncer em 80% dos casos. Aí eu fiz o esvaziamento dessa mama e pus um silicone. Prótese de silicone. Pus a prótese um pouquinho maior que essa. Você lembra quanto você colocou em cada mama? Acho que é 300 e 200. E o resultado? Ficou ótimo, eu acho. Ficou bom. Agora não tem mais limite, né? Não tem? Não tem mais limite. Agora eu posso usar do jeito que eu quiser. Isso é sexy. O silicone de mama pode ser redentor ou uma ameaça. O material tão cobiçado pelas mulheres e que colocou o Brasil entre os 2 maiores consumidores e produtores do mundo virou caso de polícia. Escândalo mundial. As fabricantes holandesas Rofil e a francesa Pipe estão sendo processadas por vender implantes com gel industrial inadequado para o uso médico. As próteses estão proibidas no Brasil e lá fora, porque apresentam maior risco de rompimento. Só na França, 30 mil mulheres receberam as próteses da marca Pipe e 20 casos de câncer foram constatados. Mas ainda não há provas da relação entre a ruptura da prótese e o aparecimento dos tumores. Esse silicone não foi preparado para entrar em contato com o organismo. Então ele não foi tratado para perder toxicidade, o risco dele formar câncer, o risco maior dele ter infecção. Então esse é o problema do uso errado, né, do silicone industrial e não o médico na fabricação desses implantes. A Alessandra colocou a prótese Rofil há 10 anos. Queria dar sustentação aos seios depois do período de amamentação da filha. Num exame de rotina, veio o primeiro susto. A prótese estava rompida. Não tenho nenhum tipo de dor, nem calor, nem febre, nem inflamação, nem mudou a textura ou a cara do seio, ficou tudo igual. Mas você tem que, obrigatoriamente, tem que tirar. O desespero maior foi quando saiu a notícia que a prótese implantada tem defeito. Você se sente enganada, totalmente enganada. Você saber que você tem um monstrinho dentro de você, né? Você não sabe o que vai estar acontecendo lá dentro. O organismo, quando você coloca um implante de silicone, de mama, além da capa do próprio implante, o organismo vai fazer um tecido ao redor de cicatriz. Então o organismo vai envolver aquele corpo estranho, fazendo uma barreira natural
para que aquele corpo estranho fique isolado do restante do organismo. Então, até que isso seja feito, demora algum tempo, esse implante precisa estar íntegro, precisa estar fechado. A capa precisa ser resistente o suficiente para não extravasar. Uma vez formado essa cápsula de tecido fibroso, o organismo está um pouco mais protegido, porque ele isola aquele implante do restante do organismo. O drama no Brasil atinge 20 mil mulheres que usaram próteses das duas fabricantes criminosas. Muitas mulheres já marcaram nova cirurgia, principalmente depois que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou que os planos de saúde paguem pelos custos, assim como o SUS. O implante de mama que é rompido deve ser substituído. Não é prudente se deixar um implante de mama rompido no organismo da pessoa. Independente do fabricante. Independente do fabricante, independente de ser grau médico ou industrial. Eu vou sossegar quando operar e a médica dizer que está tudo bem, tanto a minha plástica quanto a ginecologista, dizer que ficou tudo em ordem. Será que vivemos a era da silicone mania? No próximo bloco você vai conhecer os alertas dos médicos sobre essa busca pelo corpo perfeito. Nós voltamos em instantes. Depois dos seios, as mulheres querem esculpir o corpo. Os homens também aderem ao silicone para engrossar a panturrilha, conquistar uma aparência atlética no tórax. O uso estético do silicone já está amplamente disseminado. E o material tem sido um aliado nas cirurgias reparadoras, não só para as mulheres com câncer de mama, como para pacientes com artrite ou sequelas de poliomielite. Ele não tem cheiro, nem cor, é resistente ao calor intenso e ao frio extremo. É derivado do silício, o segundo elemento mais abundante no planeta, depois do oxigênio. Pode ser encontrado em fartas porções ou em pequenos volumes que preenchem, arrebitam, arredondam corpos femininos e masculinos. Silicone para fins estéticos podem ser colocados no contorno da face, para a projeção dessas bochechas, que é o zigoma, para dorso nasal, para queixo, para panturrilha, para glúteo. Então, o silicone de fim estético é usado em diferentes regiões do corpo. Quem decide fazer uma cirurgia estética ou reparadora utilizando o silicone, o que essa pessoa precisa saber? A cirurgia de silicone é uma cirurgia ímpar, porque você está introduzindo um corpo estranho dentro do seu corpo. Então, é diferente das outras cirurgias que você basicamente mexe com o seu próprio tecido. Então, sendo um corpo estranho, é importante que você anualmente retorne com o seu médico para ver se existe uma boa aceitação do seu corpo, se o silicone está íntegro, não houve modificação ao longo do tempo. Isso faz com que você leve o implante por vários anos, não teria problema nenhum. Há médicos que usam o silicone na forma líquida, eles injetam em qualquer parte do corpo para dar volume. O que o senhor pensa a respeito? Eu não indico esse tipo de situação de injeção, porque o silicone tem um comportamento biológico um pouco complicado. O silicone líquido, ele pode migrar para outras regiões, ele pode escorrer para baixo, e a ressecção, a remoção desse silicone é bastante difícil depois de alguns anos. Pequenos volumes não causam nenhum tipo de problema, mas grandes volumes, que a gente vê, por exemplo, em travestis que injetam litros e mais litros, o que acontece a longo prazo é a migração do silicone para órgãos importantes do corpo, por exemplo, pulmões, fígado. Nos anos 40, as japonesas começaram a injetar silicone industrial nos seios para dar volume. Em 1960, 2 americanos criaram a prótese mamária para uso médico. 20 anos depois, brasileiras começaram a implantar as próteses em casos de retirada dos seios. Com o avanço da medicina e da tecnologia, o silicone se popularizou. Batatas da perna engrossadas por silicone. A procura por essas próteses cresceu 15% em 2008 para 2009, segundo a fabricante brasileira. Você conhece o Guilherme desde criança?
Ele chegou pequeno aí, franzino, magrinho e com vontade de jogar futebol e tal. E logo coloquei o apelido dele de Vareta. No colégio também, nossa, eu era muito magro mesmo. Eu comia de tudo e não ficava forte de jeito nenhum. Aí quando eu comecei a treinar, fazer uma suplementação, o pessoal falava que eu era louco, você tá doente, você nunca vai conseguir. Pode desistir que você não vai ficar forte. Falei, vocês que pensam. Aí virei fisiculturista e cresci e mudei tipo, todo o conceito de todo mundo. Exercícios e musculação esculpiram o corpo de modelo. Mas Guilherme não sossegou enquanto não conseguiu aumentar a panturrilha. Eu comecei a treinar com um rapaz que era fisiculturista. Aí ele me viu, ele falou, você é inteiro, tipo, eu vou te deixar inteiro forte, sim. Só que sua panturrilha não é compatível, entendeu? Aí eu vi num programa de auditório, eles aplicando polimetilmetacrilato. Só que aí eu fui descobrir depois que era perigoso, que poderia correr pelo corpo. Aí eu fui achar esse meu médico que aplicava silicone sólido mesmo, que é o mais seguro que tem. Aí foi a solução da minha vida, né? A cirurgia é muito importante frisar que é somente a última das etapas de tratamento, ou seja, se não houve solução com tratamento de ganho muscular através de exercício físico, musculação, não deve ser indicada a cirurgia por conta dessa situação. E você gostou do resultado hoje? Quando você olha a tua perna, você gosta do que vê? Aí eu gosto do que eu vejo, mas se eu voltasse no tempo eu colocaria uma maior ainda. Hoje em dia, esses implantes eles têm uma grande utilidade também na cirurgia reparadora. Ou seja, tem pessoas que, por conta de poliomielite, por exemplo, ou algum defeito nervoso, não existe um ganho muscular de um dos lados da perna, por exemplo. Esses implantes podem ser utilizados para corrigir um pequeno defeito que a pessoa eventualmente tenha. Então você consegue simetrizar defeitos, por exemplo, nas pernas, na região peitoral, onde existem algumas doenças congênitas, onde não existe um desenvolvimento muscular. E nesses casos, realmente deve ser indicado esse tipo de cirurgia. Prótese de silicone pode devolver parte do movimento a pacientes que têm a mão deformada por um tipo grave de artrite. O material substitui algumas articulações que se tornam enrijecidas pela doença. Namorados há 20 anos, este casal tem uma relação animada. Estão juntos até na hora de comprar roupa. De bumbum novo, Ivana está mais vaidosa do que nunca. Essa aqui não valorizou muito. O que eu acho que a outra é mais justa, né? Para fazer o implante de silicone nos glúteos no ano passado, Ivana teve que antes convencer o namorado. Ela já havia siliconado os seios há 4 anos. Me pegou de susto, no improviso. Você não sabia da cirurgia? Sonhava, até porque ela sabe que eu não ia deixar. Não ia deixar, ia dar a minha opinião para não fazer pelo risco, que não tinha necessidade. Se ele realmente não me apoiasse, com toda a independência financeira e tudo, eu jamais faria. Então, com aquele poder da mulher de convencimento, que a gente, quando quer, sabe usar, expliquei os meus motivos, muitos anos de ginástica, o quanto isso era importante para mim, para minha autoestima, e acabei convencendo, e ele ficou assim, sensibilizado pela causa, e deu todo o apoio e suporte, porque assim, o meu pós-operatório eu devo a ele. E o Vilela acompanhou esse processo todo juntinho, do ladinho? Inclusive, eu acho que é o seguinte, você muda alguma coisa, né? Então, eu até brincava com ela ali para sentar, tudo bem? Tudo bem, mas tem que ter alguns cuidados, né? A gente no começo tem que sentar numa almofadinha, não pode ficar muito tempo sentado, então você senta, tem que dar uma pausa, levantar, dar uma andada. Doutor, qual é a diferença entre o material utilizado na mama e nas outras partes do corpo? O silicone usado nas outras partes do corpo, ele é muito mais firme. Ele é muito mais coesivo, então mesmo que haja uma pancada, por exemplo, ou você no glúteo senta, levanta, ao longo do tempo o silicone sendo mais firme e o envoltório sendo mais firme vai dar muito menos problema. Então na prática eles são muito mais firmes do que os implantes da mama. E o que mudou na tua vida essa operação?
Na verdade, assim, a parte de roupas, hoje as roupas têm um caimento melhor. Quando a gente vai para a praia, põe um biquíni, fica mais harmonioso, né? A nossa relação, ela fica mais... fica melhor. Ficou mais quente? Ficou, né? Está sempre se renovando. Eu acho que essa parte é sempre importante. A gente está há 20 anos junto, então sempre se renovar é sempre bom, né? Vilela, você gostou do resultado? Gostei, ó. Com 10 anos ela pôs prótese no seio. Com 20 no bumbum. Agora eu tô com medo. Dos 30. Vai ter outra? Não sei, né? Como as coisas elas acontecem muito, sem muito planejamento, a gente está sempre buscando a melhoria contínua, né? Vamos ver o que a medicina aí, ela tá tão sempre com coisas novas, o que elas têm para oferecer pra gente, né? Mesmo que não tenha necessidade, ela vai arrumar. É panturrilha, cotovelo, não sei, alguma coisa ela vai arrumar.